Vamos pro superchat, Renatão? Bora lá. Vamos lá. Pessoal, está aberto o superchat. Detonem nas perguntas. O Ramon Vieira, não é o Ramon Queiroz, o Ramon Vieira mandou assim: é possível um natural tirar a gordura da cintura, flancos, sem definhar? Eu vejo muito o falso magro, Muzi. E Júlio, as pessoas que são magras e têm barriga, e elas restringem ainda mais as calorias e faz mais cardio querendo perder aquela barriga e não perde, porque tem uma baixa de metabolismo basal, não faz musculação, ou seja, não constrói fibras para aumentar a sua taxa de metabolismo basal, e a ânsia dele em perder aquela barriga fica aquela barriga o tempo todo. Aí ele não tem densidade, né? Ele E não acha tem que aquele músculo. volume que ele possui é músculo, mas não é. O falso magro, que é muito comum, é aquele ectomorfo que come errado, Sim. que foi herdando aquela barriga Barriguinha de lombriga. e que não faz aquele treino forte. Aquela barriguinha de lombriguinha, sabe? Essa gordura no flanco que ele fala, né? Principalmente nessa região dos flancos. Tem ligação hormonal isso, Mussi? Tem um pouco de função tiroidiana envolvida, né? Porque você vê quando o cara ele tá quando ele tem hipotiroidismo, ele tá um pouquinho mais descontrolado, ele ganha gordura bem nessa região de flanco e crista ilíaca, né? É como se fosse praticamente um inchaço, mas tem relação com captação periférica de glicose, ou seja, o quanto você consegue gastar de energia daquilo que você consome. O que está ligado a isso? Normalmente isso está ligado à quantidade de trabalho que o sujeito consegue fazer ou precisa fazer. Vou te dar um exemplo simples disso, tá? Ou tentar dar um exemplo simples que é um pouco complicado. Pensa que para você não ter essa gordura, você tem que gastar 1.000 calorias por dia, além daquilo que você gasta de basal. Ou seja, você precisa treinar e gastar 1.000 calorias. Dá 1h30 no mínimo de treino forte. É exatamente isso onde eu queria chegar. Perfeito. Mas também, Júlio, 10 anos nós trabalhamos juntos. Puta que pariu, não tem nem como. A gente já sabe o que tem que fazer. Então, qual é o grande problema? O grande problema, Renato, é quando você tem esse cara que tem que gastar 1.000 calorias a mais, além do basal, além do que ele gasta treinando, você vai puxar essa caloria, por exemplo, da capacidade de recuperação muscular. E você vai captar essa energia às custas do que é a sua velocidade de recuperação. Então, muitas vezes, o que acontece? Para ele conseguir fazer esse gasto a mais calórico, ele vai bater na musculatura. Então, existe um tempo onde você tem que condicionar esse sujeito para ele gastar essas 1.000 calorias a mais no treino, para ser um gasto útil. Mas qual que é o grande problema? Isso dá trabalho. E como é que o sujeito ganha isso? Bom, ele ganha de algumas formas. Ou ganha do jeito que você falou, criando restrições sucessivas. Por quê? Porque cada restrição que ele faz, ele perde capacidade metabólica. Quando ele devolve na situação normal, o metabolismo dele, ele volta, entre aspas, uma parte do que era, mas não volta 100%. Então, imagina um cara que gastava de basal, sei lá, 3.000 quilocalorias. Ele faz uma dieta super restritiva. Quando ele volta na dieta restritiva, ele passa a gastar 1.500. Quando ele volta dessa dieta restritiva, ele já começa a gastar 2.700. Então ele perdeu 300 calorias. E quantas vezes uma pessoa que quer emagrecer, ela faz dietas restritivas ou super restritivas ao longo da vida? Faz pelo menos exatamente. Então ela vai detonando. Chega uma hora que o gasto, ele vai fazer a dieta restritiva e a queda da basal dele é tão pequeno que é como se ele não tivesse mais nem restrição nenhuma. E o que acontece? O que acontece são os sintomas do cara de baixa função metabólica. Pouca capacidade de sustentação de treino, baixa velocidade de recuperação, pouca força, baixo endurance, pouco apetite. Então o cara ele tem pouca fome e aí você tem os sintomas físicos, né? Então é um cara que engorda com muita facilidade, que se ele consumir um pouquinho mais de carboidrato, ele já vai reter líquido. É o cara que, se, por exemplo, ele errar um final de semana, der uma detonada no final de semana, segunda-feira parece que ele nunca fez dieta na vida. Então são essas coisas. Por isso que a gente fala, né? Não para de bater no teu metabolismo. Se você está fazendo dieta restritiva
como se fosse uma alternativa a comer direito, pensa bem se é isso que você devia fazer mesmo. Compensa muito mais você procurar alguém Explica que te pra galera ajude. o que é dieta restritiva, Múcio. Dieta restritiva é sempre que você tem um corte calórico frente àquilo que você normalmente consome. Então, quando um nutricionista ele Passa aborda... fome. É o passar fome, mas às vezes não precisa passar fome, Renato. Às vezes você só faz uma restrição calórica muito abrupta e isso já representa uma resposta restritiva para o teu organismo. Vou te dar um exemplo. 5.000 calorias é bastante, né? Pô, Se você passar a comer 4.000 calorias, é uma queda bem grande, não é? para um indivíduo como o Júlio é. 20%. Então, mas para qualquer um é. E por mais que 4.000 calorias seja ainda bastante caloria, se quer queira, quer não, cortou 1.000, cortou 20%. Então o corpo ele vai dar essa freada metabólica por causa dessas 1.000. Então não precisa fazer uma dieta de 400 calorias para você ferrar seu metabolismo. É só você criar um degradê, só você criar um gradiente calórico muito abrupto que você já detona a sua função metabólica. Então por isso quando o nutricionista ele faz a abordagem do paciente, ele nunca começa com a restrição, ele começa com o fracionamento. Então, primeiro ele faz o fracionamento alimentar, bota esse fulano para comer em horas fixas. Depois ele começa a trabalhar a retirada de caloria e de forma progressiva. Então, primeiro ele tira 200, 300 calorias por semana, aí depois ele tira 400, até ele começar a ver que ele está chegando perto do basal. E a maioria das pessoas, maioria assim, 90%, você consegue fazer emagrecer sem precisar bater na caloria basal. Então, pensa o cara lá que tem uma dieta ele tem um basal de 2.500 calorias diárias. Você consegue fazer ele emagrecer fazendo uma dieta de 2.800, 2.900, mas você não consegue fazer ele emagrecer nem com 2.000 calorias se ele já ficou fazendo restrições sucessivas durante a vida. Por quê? Porque ele já acostumou o corpo dele a lentificar a velocidade metabólica induzida pelo estresse energético. Perfeito. Perguntas, Mauricião? Bora lá. Acabei de ver, o usuário chama assim, devolvam o nosso Fluminense. Devolvam o nosso Fluminense. Não vou nem perguntar qual é o time dele e de que estado que ele é. Acabei de ver o podcast de ontem, muito bom. Júlio, quando veremos você passando um treino para o Gorila? Abraço a todos e boa recuperação, Muzeira. Explica pra eles aí, Julião. Qual foi o vídeo agora? A gente acabou de gravar uma avaliação, eu, Renato e o Muzi, e foi abordado exatamente isso. Então vocês aguardem que semana que vem eu farei um treino com o Gorila. Nossa, vai ser pesado.